Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao primeiro Accept Webinar sobre o tema pré-embalados, uma abordagem prática ao controle meteorológico. O meu nome é Gonçalo Martins, eu sou gestor de produto do sistema Accept e sócio fundador da Simetro. E antes de mais gostava de agradecer a todos o interesse e a disponibilidade para ouvir o que temos para partilhar sobre este tema. Gostava também de agradecer à Ferimed por mais uma vez aceder a fazer uma parceria connosco neste tipo de evento. Enquanto esperamos que todos se liguem, eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a Simetro, para depois passarmos rapidamente ao tema que nos traz aqui hoje. Deixem-me só partilhar a tela. Ok. Para quem ainda não nos conhece, a Simetro é uma consultora tecnológica que nasceu em 2002 em Coimbra e o nosso foco sempre foi a otimização de processos industriais. Trabalhamos sempre em três vertentes: formação, consultoria no terreno e software, sendo o Accept o nosso software proprietário. Esta questão do controle meteorológico para nós é muito querida, porque se não houvesse controle meteorológico para embalados, não havia Simetro e provavelmente não havia Accept, porque o Accept surgiu precisamente para um módulo específico para o controle meteorológico dos pré-embalados. Entretanto, evoluiu, neste momento há uma solução completa para controle da qualidade industrial. Não controlamos apenas a característica quantidade, ou volume, ou peso, e podemos controlar qualquer parâmetro ao longo de todo o processo produtivo, desde a recepção de matérias-primas, controle em processo, controle de produto intermédio ou acabado, ou a expedição do produto acabado. Isto sempre suportado por ferramentas estatísticas que permitem analisar de forma mais adequada cada um dos parâmetros e garantindo sempre também a rastreabilidade ao longo de todo este controle. Além da qualidade, temos também uma área que tem a ver mais ligada à produção, que tem a ver com o controle do desempenho das linhas, com o cálculo do indicador OE em tempo real. E também uma área mais recente, um módulo para a gestão dos sistemas de medição. O Accept, como eu disse, nasceu em 2002. Nós, neste momento, estamos em mais de 50 empresas entre Portugal, Espanha e Angola. E como podem ver por este breve mapa, grande parte dos nossos clientes são da indústria alimentar, precisamente porque o nosso ponto de entrada foi a questão dos pré-embalados e era uma necessidade muito específica da indústria alimentar. Posto isto, vamos começar o nosso webinar. O programa, como já conhecem, vai estar dividido em três fases. Numa primeira fase vamos falar com o Rui Silva, que é diretor técnico da Aferimed. A Aferimed foi o primeiro OVM reconhecido pelo IPQ para trabalhar no controle meteorológico para embalados em Portugal. O Rui Silva tem mais de 10 anos de experiência nesta área e vem-nos falar sobre o que é isto do controle meteorológico dos pré-embalados, a quem é que se aplica, qual o seu enquadramento legal e quais as preocupações, o que é que vocês como embaladores no dia-a-dia da fábrica se devem ter em conta. Depois eu irei apresentar a nossa plataforma Accept Cloud, que permite fazer o controle meteorológico dos pré-embalados desde em fábrica, em chão de fábrica, desde a recolha dos dados de forma automática dos equipamentos de pesagem, a validação da amostra do lote e do produto, e depois toda a análise estatística e análise comparativa que podemos fazer. No final, teremos espaço para perguntas e respostas. Vocês aí no Zoom em baixo têm um botão que é o QIA. Não é o bate-papo, o bate-papo penso que está desligado, é o QIA, e no QIA vocês podem fazer perguntas, estejam à vontade. Nós no final iremos tentar responder àquelas que pudermos aqui no webinar, outras que não conseguimos podemos responder por e-mail, portanto disparem à vontade. Posto isto, vou passar a palavra ao Rui Silva, sendo que nós lançámos um desafio ao Rui Silva muito, não sei,
desafiante, que foi, o Rui costuma dar formação nesta área, e as formações tipicamente têm 2 e 3 horas, e o desafio era fazer esta formação, ou comprimir essa formação, ou o essencial dessa formação, em 20 minutos. Rui, estás pronto? Olá, olá Gonçalo, bom dia. Bom dia a todos os participantes. Obrigado pelo convite para participar aqui neste primeiro Accept Webinar. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui a expor pronto, aquilo que se passa no mundo dos pré-embalados, nas empresas, nos ensaios. Eu vou partilhar aqui, se me permitires, vou partilhar aqui então a minha apresentação. Penso que já conseguem todos ver. O Gonçalo já fez uma apresentação sobre mim. Pronto, o meu nome é Rui Silva, sou responsável técnico, sou diretor técnico da empresa Aferimed e responsável pela realização dos ensaios de controle metrológico nas empresas que produzem pré-embalados. Esta área é uma área com muitas dúvidas, onde há muitas questões. Isto, como o Gonçalo referiu, não é uma formação muito extensa. É apenas para abordarmos aqui alguns conceitos. O Gonçalo também já referiu aqui os conteúdos e eram os conteúdos que estavam divulgados e que nós vamos abordar aqui hoje neste webinar. Onde nós vamos tentar perceber aqui alguns conceitos sobre o controle metrológico para embalados, para que é que ele serve, e acho que é muito importante esta distinção e nós percebermos muito bem as diferenças entre o controle metrológico legal e o controle metrológico em fábrica, e no final tentarmos perceber quais são as obrigações dos embaladores, ok? Eu hoje vou começar aqui de uma forma um bocadinho diferente do habitual, e vou começar precisamente por explicar aqui o contexto desta marca de conformidade. É que se calhar todos já conhecemos, que muitas empresas colocam no rótulo dos seus produtos pré-embalados, e tentar perceber um bocadinho de onde é que isto surgiu. Esta marca surgiu já em 1976, com a publicação de uma diretiva comunitária. Isto é uma marca comunitária, e que tem origem no termo estimated, ok? Isto tem a ver com uma quantidade estimada. Nós ainda hoje vemos aí em muitos rótulos dos pré-embalados, ainda se costuma colocar um bocadinho aquela designação, peso aproximado, quantidade aproximada. No fundo, a própria marca é isso que significa, uma quantidade estimada. E o que é que isto significa? Que quando eu coloco esta marca no rótulo dos meus pré-embalados, eu deverei estar a usar um sistema da quantidade média. Isto surgiu da necessidade dos embaladores poderem colocar no mercado um produto onde declaram um valor constante e conseguem garantir essa qualidade. Todos nós sabemos que nós não vamos, imaginem uma embalagem de 1 litro, nós não vamos conseguir colocar sempre 1 litro em todas as embalagens. Vai ser sempre um valor aproximado, seja qual for o pré-embalado que nós estamos a produzir. E então isto baseia-se então num sistema da quantidade média. Mas isto seria um bocado aborrecido para alguns consumidores se umas embalagens tivessem 500 mililitros e outras tivessem 1,5 litro. Nós tínhamos uma quantidade média de 1 litro, mas se calhar aquele que tinha 500 mililitros ficava um bocado chateado, embora em média ele tivesse 1 litro nas embalagens. Mas o que é que acontece? Então foi também, em 76, foi criado também o conceito do erro admissível por defeito, ok? E é aqui neste sistema da quantidade média, neste sistema que nós implementamos e que vai ser representado pela marca de conformidade no rótulo dos pré-embalados, que nós vamos garantir o cumprimento de determinados requisitos, ok? Agora temos é que perceber aqui quais é que são, qual é o controle que é feito depois pelo embalador e pelas entidades oficiais. No fundo, para que é que serve então o controle metrológico? Isto do modo geral, seja ele realizado por uma entidade oficial, para uma inspeção ou pelo próprio embalador. Ou seja, é garantir que o consumidor leva para casa aquilo que paga, que em média cada embalagem contém o peso ou o volume que estão declarados no rótulo da embalagem. E isto aqui é muito importante, aplica-se a todos os produtos que são embalados na ausência do consumidor. Eu às vezes gosto de dar aqui um exemplo, que é, se eu tiver aqui uma embalagem de 5 litros e se eu for colocá-la, for aqui a um posto de combustível, por exemplo,
encher com 5 litros de gasolina ou de gasóleo, eu penso, então, mas eu já tenho a minha bomba, já está verificada, está aferida, eu se puser lá 5 litros, eu sei que tem 5 litros. Mas se eu pedir a alguém para me fazer, independentemente dessa bomba estar ou não estar verificada, eu não sei se a pessoa que lá vai efetivamente colocar essa quantidade na embalagem, não é? Ou seja, porque é embalado na minha ausência, eu não vejo. Então, daí que é o que acontece com os pré-embalados. Existe aqui uma transação comercial, eles não são embalados à nossa frente, não é como quando vamos ao supermercado e somos nós que colocamos a fruta dentro do saco ou esses produtos, não é? Isto é embalado na ausência do consumidor. Daí corresponder, ou seja, isso ser uma característica para ser considerado um pré-embalado. Outra coisa importante é que eles não importa se é da área alimentar ou não, às vezes existe um bocadinho esta dúvida, se é só para produtos alimentares, não é todos os produtos que sejam embalados na ausência do consumidor e que tenham declarado no rótulo da embalagem uma quantidade nominal, ou seja, um valor constante, é um valor fixo. Ou seja, reparem aqui, neste caso, este produto, estes bifinhos de frango que nós temos aqui, não são um pré-embalado. Naquilo que está referido na legislação e nos documentos normativos que regulam o controle de pré-embalados. Embora, por exemplo, este produto, nós vemos, ele é embalado previamente, na ausência do consumidor, mas a quantidade nominal não é constante. Aqui, para cada embalagem com um peso diferente, ela também terá um preço diferente. Ok? Pronto. Este produto, como podem ver aqui, não é um pré-embalado, não está sujeito ao controle metrológico legal. Aqui, nestes casos, é a balança, o instrumento de pesagem que doseia este tipo de embalagens que tem que estar verificado. Ele vai ser ele o responsável pelas quantidades que estão aqui mencionadas no rótulo da embalagem. Como eu tinha referido, é muito importante nós percebermos aqui a diferença entre o controle metrológico legal e o controle metrológico em fábrica. O controle metrológico legal é realizado pelos organismos de verificação metrológica, isto aqui em Portugal, ou seja, no Decreto-Lei 199/2008, vem lá designado que vem também as delegações do Ministério da Economia, o Instituto Português da Qualidade, mas atualmente em Portugal só os organismos de verificação metrológica é que realizam os ensaios de verificação metrológica de pré-embalados. E aqui são impostos critérios legais, os tais erros admissíveis por defeito, e critérios para a aceitação da média dos lotes, e estas entidades vão validar se efetivamente um determinado lote para embalados cumpre com estes critérios. Outra coisa é o controle metrológico em fábrica, que é aquele que permite controlar os processos, é aquele que é responsável por garantir que todos os dias aqueles lotes cumprem estes requisitos, e deverá ser feito de uma forma completamente diferente. E além de cumprir os requisitos, o controle metrológico em fábrica também permite evitar desperdícios, ou seja, não é só cumprir a legislação. Para completar, o controle metrológico legal é regulado pela Portaria 1198/91, de 18 de dezembro, e não confundir, muitas vezes, no controle em fábrica, no controle em processo, o que acontece é que muitos embaladores acabam por utilizar os planos e os planos de amostragem que estão mencionados nesta portaria, mas o controle em fábrica deve ter em conta o Decreto-Lei 199/2008, onde estão estabelecidas as 3 regras do embalador. Okay? São estas as 3 regras, são as 3 regras do embalador que vêm mencionadas neste Decreto-Lei, que no fundo permitem a posição, a colocação da marca E, a marca de conformidade, no rótulo dos pré-embalados. A única coisa que aqui depois vai ser preciso ir buscar à portaria são os erros admissíveis por defeito para fazer cumprir estas regras. Mais à frente eu já vou explicar como é que funcionam estas 3 regras do embalador. Mais uma vez, queria dar aqui particular destaque ao facto de não se dever utilizar os planos de amostragem da portaria 1198 para realizar o controle em processo. Este documento, a recomendação 87 da Organização Internacional de Metrologia Legal, refere no seu âmbito precisamente esta questão. Este documento foi o documento que foi de base internacional, a nível mundial, que serviu como base para a criação das diretivas comunitárias e mais tarde para a transposição para o direito nacional da portaria que nós atualmente temos em vigor. E neste documento de base,
vem explicitamente escrito, ok, nesta zona aqui que nós vemos aqui a amarelo, the sampling plans are not for use in the quantity control processes of pre-packages, ou seja, nós não devemos de usar os planos de amostragem que vêm aqui descritos, que são iguais aos da portaria, para o controle de processo dos embaladores, ok? Não é esse o objetivo. Okay? Não é o objetivo utilizar estes planos de amostragem. Os planos de amostragem do embalador são outros, completamente diferentes. Só para resumir aqui de uma forma muito resumida, só tentarmos aqui perceber o que é que define a portaria 1198. Define onde é que são feitos os ensaios de verificação meteorológica, ok? São normalmente nas instalações do embalador ou do importador, também pode ser o importador, ok? Que deve colocar sempre à disposição dos OVM todos os meios indispensáveis à execução dos ensaios. A portaria diz também como é que são feitos os controles, se são feitos de forma destrutiva, se não destrutiva, como é que é feito a amostragem, ok? Normalmente só utilizamos planos de controle não destrutivo, ou melhor, destrutivos, quando não podemos fazer não destrutivo. Ninguém pretende estar aqui a destruir produto e embalagens, ok? Tentamos sempre fazer os controles de forma não destrutiva. E vamos também ver aquilo que é verificável, ou seja, quais são os critérios que vão ser validados quando são realizados os ensaios de controle meteorológico para embalados. Vamos ver se a média é superior a um critério legal. Okay? Já vamos ver que isto aqui é um bocadinho diferente das 3 regras do embalador. Aqui existe um critério de aceitação para a média dos lotes. E vamos ver também quantas embalagens por defeito é que nós temos nos lotes e se elas estão de acordo com aquilo que está estabelecido neste regulamento do controle meteorológico dos produtos pré-embalados. Ora bem, de um modo muito geral, o que é que o embalador tem que ter como princípios base, ok? O que é que vocês têm que ter como princípios base para cumprirem todos os requisitos associados ao controle meteorológico para embalado? Primeiro, há que haver um compromisso com a quantidade declarada. Isto, eu ouço muitas vezes quando nós fazemos ensaios, quando estamos ou quando nos ligam para aqui com algumas dúvidas, dizem, eu estou aqui a embalar os meus produtos, mas quanto é que é a minha tolerância? Até onde é que eu posso ir? Não se esqueçam do sistema da quantidade média. Se eu digo que a minha embalagem tem 1 litro, eu tenho que colocar em média 1 litro. Esqueçam aqui um bocadinho, se calhar, não começamos logo a pensar, mas quanto é que eu posso ir para baixo? Okay? Não é essa a ideia. A ideia é sempre, eu tenho que colocar em média aquela quantidade. Ponto final, ok? A outra coisa que o embalador tem que ter em conta é que tem que fazer um controle, ok? Tem que fazer um controle em fábrica, tem que fazer medições, tem que fazer registros para garantir que efetivamente consegue colocar nas embalagens essa quantidade. Depois tem que rotular corretamente os seus pré-embalados, ok? A dimensão da designação da quantidade nominal tem dimensões mínimas, a colocação da marca tudo isso está regulado e deve ser devidamente cumprido. E, anualmente, devem solicitar a um OVM, como a Ferimed, a verificação meteorológica anual dos seus produtos pré-embalados. Vamos então explicar aqui aquilo que são as 3 regras do embalador e aquilo que os embaladores precisam de cumprir quando estão a realizar o seu controle em processo. A primeira regra diz o seguinte, é que o conteúdo médio de um pré-embalado não deve ser inferior à quantidade nominal nele marcada. Foi aquilo que eu referi exatamente no slide anterior, que é, eu tenho que colocar em média a quantidade que declaro no rótulo do pré-embalado. Vocês podem ver aqui neste esquemazinho ao lado, aquela parte azul mais escura, ou seja, tudo o que esteja acima da quantidade nominal está correto, ok? Se eu tiver uma quantidade média acima da quantidade nominal, os meus pré-embalados estão corretos. É sempre este o meu objetivo. Okay? Não há aqui, não comecem logo a pensar, ou seja, na portaria tem uma constante capa que vem da distribuição de student, mais o desvio padrão. Okay? Aqui esqueçam um bocadinho essa parte, isso é para os OVMs. Aqui o objetivo é a média tem que ser maior ou igual que a quantidade nominal. Depois, a segunda regra diz-me então o seguinte, que eu não posso ter mais do que uma embalagem em cada 40 com uma quantidade inferior ao valor nominal menos o erro admissível por defeito. Okay? A seguir já vos vou mostrar a tabela dos erros admissíveis por defeito, que está na portaria, mas aquilo que nós estamos aqui a ver é que eu posso ter, reparem, eu posso ter N embalagens abaixo da quantidade nominal
entre a quantidade nominal e o erro admissível por defeito, eu posso ter N embalagens, desde que a média seja maior do que a quantidade nominal. Abaixo do erro admissível por defeito, eu só posso ter 2,5% das minhas embalagens. Ou seja, aqui, para termos uma ideia diferente, uma embalagem em cada 40 pode estar abaixo do erro admissível por defeito. E na terceira regra, nós vamos ver que abaixo do dobro do erro admissível por defeito, eu não posso ter embalagens. Estas embalagens são ilegais e rejeitam logo um lote à partida. Basta haver uma embalagem abaixo do dobro do erro admissível para um lote ficar rejeitado. Ok? Estas são as 3 regras do embalador. É isto que eu tenho que cumprir quando faço o meu controle em processo, quando estou na produção dos meus produtos pré-embalados. Aqui, como referi, está então o quadro com os erros admissíveis por defeito. Este é o quadro que sim devem ir buscar à portaria 1198/91. Os erros admissíveis por defeito, como podem verificar, dependendo do intervalo das quantidades nominais, umas vezes são em percentagem, outras vezes são em valor absoluto, mas nos pontos em que se tocam, reparem, para a quantidade nominal de 100 gramas ou 100 mililitros, eu tenho um erro de 4,5 gramas ou 4,5%, que é a mesma coisa, ok? Por isso aqui não é preciso menor ou igual ou maior ou igual, ok? Aqui nos pontos em que eles se tocam, os valores são precisamente iguais e eles coincidem. É assim, posto isto, o que é que o embalador então tem que fazer, e se calhar aqui tem toda a pertinência no contexto daquilo que estamos aqui a apresentar hoje também. Isto é um webinar Accept, e o Accept é sem dúvida uma solução e uma ferramenta extremamente útil para fazer cumprir todas estas necessidades em termos de registros e de controle das quantidades pré-embaladas pelo embalador. É que, primeiro, este método de controle deverá estar devidamente documentado, ok? É possível, deverá haver uma instrução de trabalho, um procedimento, qualquer coisa que diga aos técnicos que fazem, aos operadores que estão nas linhas de produção e que fazem este tipo de trabalho, toda a gente faça da mesma forma, ok? De forma uniforme, toda a gente trabalha da mesma maneira. É muito importante monitorizar o controle do processo ao nível das quantidades. E quando eu digo isto parece bastante óbvio, mas não é disso que estamos aqui a falar. Sim, é disso que estamos a falar, mas eu já vi muitos casos em que a gente, o que é que acontece? Estamos a monitorizar as quantidades, nós vamos lá, pesamos, a quantidade está certa e eu, em vez de registar o peso, ok, ou o volume que eu obtive nos meus cálculos, eu ponho um ok, ou ponho uma cruzinha a dizer, ou ponho um check, ok? Não. É preciso registar mesmo as quantidades. Eu tenho que ter evidências de quanto é que tem aqueles pré-embalados, ok? É muito importante definir aqui uma frequência e uma dimensão de planos de amostragem. Deve ser ajustada a cada processo de embalamento. Lá está. Não usar os quadros da portaria, definir um plano de amostragem que não tem nada a ver com os planos de amostragem que estão na portaria. O que eu quero aqui detectar são variações ao longo do meu embalamento, ao longo do meu dia de produção, do meu lote de nascimento, e não pegar numa amostra de 80 ou de 50, como refere a portaria, para validar. Eu quero fazer pequenas amostragens ao longo do tempo e garantir que ao longo do tempo o meu processo está controlado. Devo também estabelecer limites de especificação, são muito úteis para fazer cumprir as 3 regras, ok? Aquelas duas a segunda e a terceira regra do embalador, ok? Verificar quantas embalagens é que eu tenho abaixo do erro admissível, estabelecer bons limites de especificação, não com base no erro admissível por defeito, mas limites de especificação adequados ao próprio processo. Ter equipamentos de medição apropriados, devem ter alguma rastreabilidade, ok? Serem verificados ou calibrados para eu ter uma qualidade, ou seja, para eu ter qualidade nos resultados que eu obtenho. É muito importante os técnicos perceberem aquilo que estão a fazer, ok? Eu já tive numa empresa onde os técnicos pesavam, mas depois, para não chatearem ninguém, quando as coisas não estavam bem, eles ao lado das balanças tinham lá borrachinhas e clipes, e quando o peso não atingia o valor certo, eles punham lá aquilo na balança e depois ficavam de consciência tranquila, já podiam registrar o peso certo lá nas balanças. Isto não deve acontecer, é importante percebermos porque é que estamos a fazer este trabalho. E temos que manter os registros, temos que arquivar os registros de forma adequada durante um determinado período de tempo, está estabelecido no Decreto-Lei 199/2008. Para concluir,
O que é que nós devemos ter, então, no nosso sistema de controle? Nós devemos ter um sistema que recolha os dados por amostragem, ok? Nós devemos ter a medição das nossas amostras, como já referi, registar os valores. Se existir um sistema automático, ok, balanças dinâmicas, balanças automáticas, nós podemos recolher a totalidade das nossas pesagens no sistema, ou então, se quisermos passar para outro sistema, podemos até, inclusive, fazer recolhas pontuais daquilo que as balanças estão a pesar. É importante também fazerem medição das taras, ok? Sempre que utilizamos uma tara média, eu devo registar e fazer pontualmente um controle a essas taras, aos lotes que vou recebendo, novos fornecimentos. É muito interessante ter também, eu acho que é isso também algo muito interessante no Accep, né? Ter cartas de controle, poder visualizar em tempo real aquilo que está a acontecer ao longo do meu processo de embalamento, estabelecer corretamente os meus valores-alvo, ok? A tal história, a minha média tem que ser maior ou igual que a quantidade nominal e não usar aqueles critérios de aceitação da portaria. Isto é muito importante, ok? E os meus limites de especificação, ok? Depois, em termos de dados, eu devo ter, ou seja, quando tenho o meu relatório do meu lote de produção, eu devo ter a designação da linha, o lote, a designação do produto, qual é que é a quantidade nominal. Às vezes nós quando vamos na Ferimed, fazer as verificações meteorológicas, nós também temos que validar o sistema de controle. E quando nós vemos os registros, há coisas tão simples como a quantidade nominal, que pode ser bastante óbvia para quem está a embalar, mas se eu tiver uma quantidade nominal de 100 mililitros e as pesagens estiverem a dar 115, 120, eu fico um bocado na dúvida se a quantidade nominal é mesmo 100, por exemplo. Okay? É importante registar isto. Registar o próprio relatório pode ter lá qual é que é a quantidade nominal. O material de embalagem utilizado, os valores das taras, as médias individuais, okay? Não se devem registar, por exemplo, no relatório, não registar só médias das amostragens. Nós devemos ter acesso a toda a informação. Temos também a massa volúmica e as temperaturas quando temos, neste caso, produtos líquidos. Estou mesmo a chegar ao fim, queria só deixar aqui que esta informação é retirada de um guia do LMEC, neste caso o 6.4. Se acederem ao site do LMEC, é uma organização europeia que está direcionada para este, ou seja, são parcerias entre os Estados-membros da Europa, onde tem grupos de trabalho para as diferentes áreas da metrologia, neste caso para os pré-embalados. Todos os guias 6, ok? Todos os guias 6 são para pré-embalados. Eu recomendo que consultem, que vão ao site do LMEC e consultem estes guias, tem muita informação. E aqui pus apenas este guia 6.4 é precisamente o guia para o embalador. Fica então esta ideia, ok? Olha, foi um prazer estar aqui a explicar mais uma vez estes dilemas e estas questões relacionadas com os pré-embalados. Penso que haverá algumas questões, certamente. Ficam aqui os meus contactos e mais uma vez obrigado à Cimetro e ao Gonçalo por este convite para poder estar aqui a falar sobre pré-embalados. Gonçalo. Obrigado nós, Rui. Foi excelente. Já aqui há uma outra pergunta que nós vamos deixar para a parte final para responder tudo de seguida. Eu vou continuar então, agora falando um bocadinho aqui de como é que nós podemos implementar na prática aquilo que o Rui esteve a falar. Eu vou-vos apresentar aqui a nossa plataforma Cloud, que é uma solução online que nós desenvolvemos especificamente para os pré-embalados e que permite fazer tudo aquilo que o Rui falou. Ele permite validar os critérios legais em tempo real, com um grande foco nas 3 regras do embalador, ou seja, a questão da média, a questão do uma vez o erro admissível por defeito e 2 vezes o erro admissível por defeito, e usa logo um sistema de cores para ser muito simples para o operador perceber se o lote está conforme ou não, e se a amostra está conforme ou não. Depois o sistema também permite verificar o enchimento do excesso, porque se por um lado vocês não podem dar produto a menos porque não cumprem os critérios legais, se dão produto a mais, vocês estão a oferecer produto ao consumidor. Os consumidores agradecem, mas em termos de eficiência de processo não é o ideal. Para vocês conseguirem ter
vosso processo estável, vocês têm que perceber se o vosso processo é capaz de produzir dentro das especificações que vocês definirem e dentro dos limites legais. Daí o Rui ter falado e bem sobre a importância dos limites de especificação. É possível definir limites de especificação e depois aplicar ferramentas estatísticas como as cartas de controle, como os estudos de capacidade, os histogramas, e o Accept tem uma ferramenta desenvolvida por nós, como nós chamamos as cartas de lote, que permite misturar estes três mundos numa única ferramenta, que é bastante útil, porque o operador escusa de estar a olhar para uma carta de controle e depois para o histograma e depois olhar para um indicador à parte e consegue ver tudo num único gráfico. Tudo isto nós fazemos sempre que possível adquirindo os dados automaticamente de balanças, tipicamente de balanças, sejam balanças por amostragem, sejam balanças em linha. A arquitetura, muito rapidamente, o servidor está alojado na cloud, vocês podem ter vários postos, quer de pesagem, quer de supervisão, e a recolha de dados pode ser feita diretamente para um computador ou para uma consola de pesagem. Isto tem uma grande vantagem porque vocês podem estar em qualquer ponto, vocês podem estar em casa, por exemplo, vocês podem estar fora da fábrica e conseguir aceder aos registros, emitir os relatórios, por exemplo, numa auditoria ou em alguma situação onde não estejam junto do vosso computador, podem aceder aos dados e demonstrar aquilo que pretenderem. A introdução dos dados pode ser feita de forma manual, onde não seja possível ter um posto de pesagem, com ligação a um computador ou uma consola, pode ser feita por computador ou pode ser feita por consola. A aplicação é uma aplicação online, como eu já disse, começa com um dashboard onde nós conseguimos ver logo um resumo daquilo que nós temos estado a controlar e está dividido em três grandes áreas. Numa, olhamos para os nossos lotes produzidos, onde nós conseguimos ver todos os lotes que produzimos ao longo do ano, com o resumo lateral, onde nos indica logo quais é que são os lotes conformes e não conformes. Podemos ver também, num passado mais recente, dos últimos 30 dias, quantos lotes é que produzimos. E mais interessante do que isso aqui, conseguimos ver todos os lotes produzidos, com a linha, com o lote, com o produto, quantas amostras foram controladas, e qual o desvio, ou seja, estamos a colocar produto a mais ou menos, em média, e aqui permite logo ver a questão legal, que eu já vou mostrar mais à frente, e fazer também a análise estatística do lote, que eu também já vou mostrar. Isto é para ver as vossas produções. No Accept, nós temos os dados sempre agrupados por processos estatísticos. O que é que são processos estatísticos para nós? É uma forma de nós organizarmos amostras semelhantes. Vocês, quando fazem os vossos controles, vocês registram sempre qual é a linha, onde ele está a ser produzido, qual é o produto, qual é o lote. Mas vocês certamente têm muitos produtos e muitos lotes de produção, onde a única coisa que muda é, por exemplo, o rótulo. Ou seja, vocês estão, imaginemos, a embalar um sumo de 1 litro, um vinho de 750 mililitros. Muitas vezes naquela linha passam vários produtos que têm características semelhantes, têm embalagens semelhantes, que o produto em si é semelhante, a única coisa que muda é o rótulo. Mesmo sendo produtos diferentes, as características são semelhantes. Nós gostamos de meter tudo isso no mesmo processo, porquê? Porque a nós o que nos interessa avaliar, como o Rui disse, é se nós temos capacidade de cumprir aquilo que nós definimos como os nossos limites de especificação. E para isso nós vamos ver se os nossos processos, se a nossa linha de produção consegue embalar corretamente, por exemplo, 1 litro de sumo, independentemente de estarem a embalar o sumo A, B ou C. Claro que há aqui algumas nuances, por exemplo, se vocês trocarem de tipo de embalagem, se as embalagens tiverem características diferentes, que leva a que o processo tenha comportamentos diferentes, porque com o produto A vocês têm uma variabilidade muito pequena e com o produto B uma variabilidade muito grande, aí faz sentido separar a análise destes produtos. Mas quando são amostras homogéneas, gostamos de colocar tudo no mesmo processo. De qualquer modo, a configuração dos processos é altamente
flexível, logo vocês podem ter um processo por linha e por nominal, ou se quiserem ir ao limite, ter um processo por linha e por produto, coisa que nós não recomendamos tipicamente. Além de vermos aqui logo rapidamente os indicadores-chave de cada processo, estes são os últimos processos controlados, conseguimos logo ver os processos que estão a comportar melhor ou pior. Ou seja, e aqui analisamos dois indicadores. O CPK, que é um indicador que nos diz, quando vocês definem os vossos limites de especificação, diz se vocês conseguem, de facto, produzir dentro daqueles limites. Imaginem que vocês dizem que querem produzir, embalar os vossos produtos com uma especificação entre mais ou menos 5 ml. Imaginemos um produto de litro. Vocês podem querer isso, mas o vosso processo não ser capaz de produzir dentro dessas especificações. O CPK, o que nos diz é se realmente o vosso processo consegue produzir dentro desses limites. Quanto maior o CPK, melhor. E vocês aqui conseguem logo ver rapidamente quais são os processos que se comportam melhor. A outra questão é a percentagem de desvio ao nominal. Vocês colocarem mais 1 grama de produto numa embalagem de 100 gramas é diferente de colocar mais 1 grama de produto numa embalagem de quilo. E aqui também conseguimos logo comparar linhas e processos distintos e perceberem, em termos de percentagem de desvio, quais são os que se comportam melhor e quais são os que se comportam pior. Por fim, podemos comparar linhas também. E nas linhas aqui comparamos quais são as linhas que produzem mais lotes conformes e quais são as linhas que têm um sobrecusto maior. Isto pode ser muito importante para vocês definirem indicadores, por exemplo, de desempenho e medirem durante N tempo para perceberem qual é o sobrecusto que vocês estão a ter e definirem métricas e objetivos internos para, por exemplo, reduzir até ao final do ano em X% o sobrecusto. E isto é algo que tem uma tradução palpável em termos de custos. Posto isto, vamos à recolha de dados. A recolha de dados, como eu falei, é feita diretamente para processos estatísticos. Eu vou aqui mostrar rapidamente a configuração de um processo, por exemplo, este aqui de 200 ml. Um processo, tipicamente, nós vamos lhe dar um nome, vamos lhe dar uma quantidade nominal. O sistema automaticamente vai buscar aqueles limites legais que o Rui falou há pouco, que é o erro admissível por defeito, que para os 200 ml é de 9 ml, e ele calcula logo o TL1, que é o limite de tolerância 1, e o limite de tolerância 2. Recordo que abaixo do TL2 vocês não podem ter nada, 0 unidades, não há volta a dar. Abaixo do TL1 vocês podem ter até 2,5% da vossa produção. Podemos definir se queremos escolher os dados em contínuo ou por amostragem. Neste exemplo nós apenas vamos mostrar por amostragem. E vamos dizer também quantas amostras visíveis é que nós vamos querer no nosso gráfico, qual é a linha de produção, se é um processo destrutivo ou não. Quando vocês estão a trabalhar com tara individual, muitas vezes pode ser preciso pesar primeiro a embalagem cheia e depois a vazia. Isto acontece, por exemplo, no embalamento de cervejas, por exemplo. Tipicamente é um processo destrutivo, porque não é possível mapear a unidade individual vazia à unidade individual cheia. Podemos aqui escolher que balanço é que vamos recolher os dados. Podemos ativar e definir regras de controle estatístico, pontos fora de limites de controle, detectar tendências. Podemos colocar alguns comentários para dizer o porquê da criação deste processo e o que é que ele pretende controlar. Podemos definir aqui logo os nossos limites internos, aquilo que o Rui falava, dos limites de especificação e também os limites de rejeição. É importante ter limites de rejeição para evitar enganos do operador. Por exemplo, pode acontecer o operador estar a querer pesar um produto de 500 gramas, mas está num processo de 1 kg. E para evitar isso, o sistema automaticamente rejeita ou não aceita esse tipo de pesagens. Podemos também ter alertas para os limites legais e associar aqui diretamente os produtos que queremos que o operador controle neste processo. Passando para o processo de pesagem, vou fazer aqui uma nova amostra.
o sistema isto vai ser feito em 4 fases. Primeiro vamos identificar o ponto de controle, em que linha é que nós estamos, em que processo é que queremos controlar. Depois a configuração da amostra, dizer qual é o produto, qual é o lote, qual é a densidade, se for caso disso, qual é a tara média, ou se vamos trabalhar com a tara individual. Depois vamos recolher os dados e por fim vamos ver o resultado desse controle. Nós para este exemplo vamos usar aqui a linha 3, onde temos o tal processo de 200 ml. Nós podíamos aqui a qualquer instante facilmente criar um novo processo ou uma nova linha. O sistema é bastante simples de configurar. Aqui já só me vão aparecer os produtos que estavam associados àquela linha e àquele processo. Vamos aqui configurar um sumo de morango. Também, mais uma vez, aqui eu podia, se quisesse, criar aqui logo um novo produto, indicando os produtos, o nome, a designação, a referência interna, se é líquido, se é sólido, qual a sua massa volúmica, se tiver, qual o custo associado. Nós podemos aqui colocar um custo individual ou por quilo ou litro. Por exemplo, vocês podem dizer que cada quilo vos custa 10 cêntimos, 20 cêntimos. E depois o controle da tara, se é individual ou se é média, e se for média, ele pede-vos logo aqui qual a tara média deste produto. Vou escolher aqui o sumo de morango, o lote, eu posso criar aqui um novo lote, vamos chamar aqui o lote webinar 2020, o produto é este. A dimensão do lote, eu vou dizer, por exemplo, que são 20.000 unidades. Isto é importante porquê? Porque para calcular depois o sobrecusto. Porque ele vai verificar a média do lote e vai aplicar essa média a todas as quantidades produzidas para calcular o indicador do sobrecusto. E aqui está o custo que estava já associado a este produto. Pronto, ele foi logo buscar a densidade que estava associada a este produto e a tara média, que neste caso era de 24,2. Vamos avançar. Chegando aqui, nós temos aqui várias hipóteses. Reparem que aqui temos já qual é o nominal que estamos a controlar, a densidade, os nossos limites de especificações e os limites legais. Estão aqui. Nós aqui podemos dizer se queremos fazer o controle destrutivo ou não, que basicamente apenas inverte a ordem da aquisição dos dados. Podemos indicar se o preenchimento é vertical, ou seja, imaginemos que vocês estavam a trabalhar com tara média, vocês podem querer pesar primeiro tudo vazio e depois tudo cheio, ou ir intercalando vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, depois depende da vossa forma depende do vosso processo. Vamos ligar a uma balança e que já está previamente configurada, e eu vou aqui colocar uma câmara que nós temos aqui de lado para simular aqui o processo de pesagem. Esta aqui é a minha mão e estas são as nossas amostras que nós vamos colocar aqui. Nós vamos pesar, vamos fazer o print e o sistema envia automaticamente a pesagem para aqui, para o browser. Reparem, se eu colocar uma segunda amostra, por engano, não tirei a anterior, ele deixa pesar, mas dá logo aqui valor inválido. Porquê? Por causa dos limites de rejeição que nós tínhamos colocado. Vamos pesar aqui a segunda unidade. Ok. E a terceira. E por fim, conseguimos pesar a quarta. Chegámos ao fim, as pesagens passaram, e nós agora vamos avançar e ver o resultado da amostra. A amostra, aqui vemos o resultado da nossa amostra, que dá 1,08 ml em excesso, cumpre ambos os critérios legais, e aqui também nos mostra o estado do lote, onde aqui apenas temos estas 4 pesagens, mas se tivéssemos mais, eu iria mostrar o resultado combinado. Isto é muito importante, porque vocês, ao estarem a fazer a pesagem, vocês não estão apenas a controlar aquela amostra naquele instante, vocês estão a controlar também o vosso lote. E é importante vocês saberem se aquele produto que está a ser controlado naquela altura está correto, mas também perceber se o acumulado do lote está correto ou não, porque quando vos pedirem registros ou evidências daquele lote, vocês vão mostrar do lote todo. Vocês podem colocar um comentário aqui, por exemplo, podem pôr arranque de linha, por exemplo,
fica imediatamente associado à amostra, e podemos ver o nosso processo. Aqui o que é que nós temos? Temos ponto 1, em vez de termos uma carta de controle, temos aquilo que chamamos a nossa carta de lotes, que permite o quê? Permite ver todos os últimos lotes controlados e permite ver logo aqui os limites de explicação que nós definimos, o nosso target, tem logo aqui um semáforo para indicar os lotes que têm problemas legais, e temos aqui alguns. Permite logo ver as pesagens individuais, que é algo que as cartas de controle tradicionais não permitem, porque se forem cartas de médias, nós apenas vemos o valor da média, ou seja, nós aqui conseguimos ver que a média está aqui, por exemplo, que é este valor grande, mas os valores, existem dois valores muito acima e dois valores muito abaixo, ou seja, permite ver logo a dispersão. Aqui conseguimos ver também o histograma e conseguimos, para cada lote que temos aqui do lado, conseguimos logo ver a validação dos 3 critérios legais, as tais 3 regras do embalador que o Rui falava, ou seja, a questão da média tem que ser sempre superior ou igual ao nominal, está conforme, a questão do número de embalagens abaixo do TLU tem que ser abaixo de 2,5%, ou 1 em 40. O sistema aqui o que faz é calcular uma probabilidade da percentagem ser, calcula a probabilidade de haver valores abaixo do TLU, porque aqui podemos ter poucos dados para calcular uma percentagem direta, então ele faz calcula a probabilidade, e por fim o N abaixo do TL2, que aqui não há volta a dar, ele calcula e é 0. Aqui, por exemplo, neste caso aqui, temos aqui um problema legal, porquê? Porque a média é ligeiramente inferior. Vocês aqui conseguem ver, quer a análise estatística, quer o gráfico de lotes, quer o histograma, ver todas as amostras que foram recolhidas, aqui, isto é o passado recente, são as tais 25 amostras, e podem, por exemplo, tirar logo um Excel que vos permite, deixa-me estar aqui a abrir, de uma forma muito simples, vou aqui arrastar, vos permite partilhar esta informação internamente ou externamente. Portanto, toda a informação que vocês escolhem é facilmente exportável e trabalhável. Tudo isto permite, além depois de vocês verem isto processo a processo, porque vocês chegando aqui podem facilmente saltar do processo A para o processo B, o sistema permite fazer duas análises estatísticas. Uma de sobrecustos, que vos permite, por exemplo, olhando para um ano, ver logo mensalmente qual é o sobrecusto que vocês estão a ter, e quer no total da fábrica, quer por linha, mais ou menos isto é um indicador excelente para vocês se guiarem em termos de objetivos internos, como permite também fazer a análise estatística, e aqui podemos ver os dados por processo, por produto ou por lote. Por exemplo, se nós quisermos olhar para os produtos embalados nos últimos 12 meses, nós conseguimos ver a comparação de todos os produtos e perceber logo, para cada um deles, por exemplo, qual é que é aquele que tem a média superior, maior ou menor, ou que tem valores mínimos, inferiores ou maiores valores máximos. Podemos também ativar aqui a estatística avançada, que nos dá mais alguns indicadores. Uma delas é a percentagem de desvio, que é um indicador excelente, para perceber se nós estamos a encher a mais ou a menos e poder comparar diferentes quantidades nominais. Podemos rapidamente também validar os critérios legais por produto, perceber se aquele produto consegue cumprir as 3 regras, e depois podemos, por exemplo, olhar para o nosso gráfico de lotes para o produto todo, e podemos ver isto ou com o formato de gráfico de lotes, ou agora sim as clássicas cartas de controle, onde temos logo aqui as regras que foram disparadas. Por exemplo, aqui houve 2 regras disparadas, um ponto fora de controle, e aqui temos uma tendência que é 7 pontos intercalados. Depois temos a análise estatística do histograma, os indicadores estatísticos como os padrões, os sigmas, os CPs e os CPKs, e aqui mais uma vez todos os dados recolhidos, isto é tudo exportável. Por fim, temos uma zona de configuração. Como vocês perceberam, este sistema é muito focado na parte dos pré-embalados.
tudo aquilo que nós estamos aqui, podemos configurar aqui, produtos, lotes, linhas, isto pode ser tudo feito ongoing, ou seja, à medida que vocês querem controlar uma nova amostra, vocês podem logo criar a linha e o processo, e o produto e o lote. Portanto, não têm que passar necessariamente pela parte de back-office, mas depois há aqui toda uma parte de gestão, vocês podem parametrizar tudo isto. Vou terminar passando aqui um rápido vídeo de 2 minutos, que basicamente faz um resumo de tudo aquilo que eu acabei de mostrar. E pronto, e com isto concluímos a apresentação do nosso Accept após pré-embalados e vamos passar então às perguntas e respostas. Há aqui algumas, Rui. Vou começar aqui por uma que diz o seguinte: a verificação e o registro das quantidades só se aplica para os enchimentos automáticos ou semi-automáticos? No caso, a pesagem ser manual, como funciona? Olá, Gonçalo, novamente. É assim, é igual, é indiferente se o enchimento é automático ou se é manual. No caso em que os embalamentos são feitos de forma manual, também deve ser feito a verificação e o registro das quantidades. É óbvio que se calhar quem faz um embalamento manual pesa todas as embalagens, pesa a 100% e está ali a pesar e vê no display da balança. Está sempre a confirmar que está bem, mas é preciso haver evidências. Hoje em dia nós precisamos de ter evidências, precisamos de registar tudo aquilo que estamos a pesar e que estamos a medir, e além disso, é assim, isto do ponto de vista legal é preciso estas evidências, mas além disso, do ponto de vista do próprio controle do embalamento, se fizermos essas pesagens e esses registros, também ficamos com uma ideia do quanto é que estamos efetivamente a colocar a mais, ou qual a média que estamos a colocar nas embalagens. Ou seja, é sempre importante fazer além da obrigatoriedade de fazer esses registros, também é importante
para fazer outra análise, ou seja, fazer as medições e os registros das pesagens, mesmo sendo manual. Sim. Eu aqui não tenho a certeza se a pergunta não teria também a ver quando às vezes o próprio enchimento ou o próprio embalamento é manual. Não é? Quando é o próprio operador que está a colocar o produto dentro da embalagem. Exatamente, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quando o embalamento é manual, ou seja, alguém tem uma balança à frente e tem uma cuvete e vai colocando, por exemplo, lá a fruta e pesa e põe lá até atingir aquele valor-alvo, ou seja, cada operador tem uma balança à frente e vai fazendo este processo. Mesmo nestes casos é importante fazer registros, não tem que ser todas as pesagens, mas com uma determinada frequência ir fazendo registros das pesagens. Exatamente, para ter evidência daquilo que está a fazer. Exato. Rui, depois temos aqui uma pergunta típica que tem a ver com, aqui é com pão fatiado, mas podia ser com bolachas ou outro, que é, temos o pão fatiado tem 14 fatias, ou seja, ter o peso certo da embalagem que tem 14 fatias e tem que ter, por exemplo, 100 gramas, ou seja, a pergunta a Daniela Silva está a perguntar que é quase impossível ter o peso certo, porque o controle é feito à fatia, ou seja, quais é que são as tuas recomendações nestes casos? É assim, eu comecei precisamente a minha apresentação por dizer que, é assim, pesos constantes não existem. É óbvio que aqui esta área da produção de pão, de bolachas, tostas, tem aqui algumas variáveis, ou seja, é muito difícil controlar qual é o peso de cada fatia quando sai após a cozedura. Pronto, há aqui algumas características inerentes a este tipo de processos que dificultam um bocadinho a estabilidade nas quantidades nominais. Mas isto não acontece só nestas áreas. Como eu estava a dizer, na fruta, se eu quiser 1 kg de maçãs, quer dizer, eu ponho lá uma maçã, aquilo aumenta muito o peso, eu tiro uma maçã, baixa muito o peso. Ou seja, também é muito difícil controlar. Dependendo da natureza dos processos, uns vão ser mais estáveis, obviamente, se eu tiver a embalar açúcar ou leite, eu vou conseguir outra estabilidade no meu embalamento. Agora, este tipo de processos são realmente difíceis de ter estabilidade e têm muita variabilidade no enchimento. Agora é assim, o que é importante é quem embala este tipo de produtos sabe que tem que ter lá, neste caso, 14 fatias. Tem que saber qual é que é o mínimo que consegue, em termos de peso, tem que saber qual é que é o mínimo que vai conseguir colocar na embalagem, em termos de peso. E tem que se comprometer com isso. Porque se está a declarar que aquelas 14 fatias têm 150 gramas, por exemplo, isso também tem que ser cumprido. Tem que cumprir a quantidade nominal e, além disso, ter a dificuldade de colocar as 14 fatias. Agora, tem é que perceber qual é que é o mínimo de peso que conseguem pôr na embalagem quando tem 14 fatias. É óbvio que, se calhar, em alguns casos, o pão vem mais pesado e as 14 fatias vão pesar, se calhar, em vez de 150 gramas, vão pesar 200. Pronto, mas isso é uma característica. Deixa-me dar aqui um toque para falares aí de um outro tema que também é recorrente. Por exemplo, ou seja, aqui falamos no pão, que se calhar não tem que ter 14 fatias, não sei se aquilo tem mesmo que ter 14, mas há alguns produtos onde nós temos pequenos produtos que vão gerar, que vão formar o pré-embalado, não é? Mas podem não ser quantidade certa, não é? Nós podemos tirar mais uma ou pôr outra. Mas, por exemplo, agora vou dar aqui o exemplo das cápsulas de café, onde nós temos 10 cápsulas, não é? E temos uma quantidade, enfim, nesses casos aí, o que é que tu recomendas que as pessoas controlem? A cápsula, a caixa ou ambos? É assim, quando nós conseguimos dosear em pequenas embalagens individuais, como por exemplo a cápsula de café, ou seja, o que vai ser doseado e o que o embalador tem que se preocupar aqui é com a cápsula de café. Ele tem que dosear e tem que saber, até porque depois em termos do consumidor, lá está, aplica-se um bocadinho a mesma lógica. Eu não posso ter uma cápsula com 6 gramas de café e outra com 10. Tipo, se calhar em termos do produto final e para quem vai consumir este produto, vai ser bastante diferente em termos daquilo que é a experiência do consumidor. Uhum. Então tem que se garantir que pelo menos aquelas cápsulas têm em média, vai lá, 7 gramas e depois aquilo é multiplicado por 10, então cada caixa vai ter 70 gramas.
É assim, na verdade, nós, enquanto OVM, aquilo que vamos controlar é a caixa, porque é aquilo que vai para o mercado, as cápsulas não podem ser Ok. vendidas individualmente, vamos controlar a caixa e recomendo que o embalador também faça algum controle às caixas. cápsulas. Mas se ele controlar as cápsulas, certamente que as caixas Sim. de 10 unidades Sim, também porque vão. ele pode atuar é nas cápsulas, não é nas Exatamente, é nas caixas. cápsulas que ele vai atuar. Aqui no caso do pão é um bocadinho mais difícil. É um bocadinho mais difícil. Às vezes Sim. o pão ainda é mais, por exemplo, se for o pão, se estiver fatiado, se for um pão, tem a forma de um pão, mas está fatiado, é um bocadinho diferente. Eu quero manter o aspecto, por exemplo, de um pão. Agora, se for nas bolachas, eu posso misturar bolachas mais pesadas com mais leves. Digo eu que posso, às vezes também não é assim tão linear. Mas poderia haver isso, ou seja, as bolachas têm todas a mesma forma. Aqui no pão pode ser mais difícil, efetivamente, mas isso tem a ver com a natureza do próprio processo e não há assim grande volta a dar. Rui, próxima pergunta. Questões da tara. Também é preciso ter registro da tara. Aqui, acho que a pergunta tem a ver com quando usar tara média e tara individual, porque aqui a pergunta da Diana Astakova, peço desculpa se me enganei a soltar, quando o material de embalagem está com peso diferente, por exemplo, frascos de cerâmica, ou seja, deve ter a ver com quando é que nós podemos passar de usar a tara individual para usar a tara média. Ok, é assim, nesse caso aí do frasco de cerâmica, quase certeza que o ideal é usar a tara individual, ou seja, para cada embalagem de produto acabado, nós devemos pesar a sua própria tara. O ideal para fazer isto de forma não destrutiva é pesar a tara antes e depois o produto embalado já no final. A portaria 1198 tem alguns critérios para nós podermos utilizar a tara média. Um bastante simples e direto é quando a minha tara pesa menos de 10% do peso bruto, eu posso fazer um cálculo de tara média. Se a minha tara pesar menos de 10%, eu faço um cálculo da tara média com 10 embalagens. Se for mais de 10%, eu também posso eventualmente usar a tara média, desde que tenha um desvio padrão baixinho, que neste caso, depois forem consultar a portaria, que tem que ser um desvio padrão inferior a 25% do erro admissível, ok? Depois aqui podem-se perder um bocadinho aqui nos cálculos, mas na portaria está tudo descrito e também é possível fazer tara média. Aqui agora, em vez de ser com 10, com 20 unidades, mas se ela cumprir estes critérios, ou seja, se o desvio padrão dessas 20 unidades, dessas 20 taras, for inferior a 25% do erro admissível, eu também posso utilizar uma tara média. Fora isso, quando ele não cumpre estes requisitos, eu devo utilizar tara individual. Porque se calhar às vezes o resultado em termos médios até pode dar bem, mas depois eu posso não estar a cumprir aqui os meus critérios, as duas regras do embalador que dizem respeito ao erro admissível por defeito, posso não conseguir cumprir. Aqui, deixem-me só também dar-vos aqui um toque. Grande parte destes temas já foram abordados ou temos disponíveis no nosso site do Accept, na parte da biblioteca, quando temos um e-book sobre este tema, que o Rui também ajudou a elaborar. E já há alguns blog posts que falam também sobre a questão de quando usar tara média ou quando usar tara individual. Portanto, essa informação também podem consultá-la no nosso site. O Luís Tavares faz aqui uma pergunta que penso que é mais para mim, Luís, também não pode ser só para ti, que tem a ver com organizar dados de linhas paralelas de enchimento com checkways cujos produtos são embalados na mesma linha. No final vamos ter várias médias e desvios padrões de várias checkways. Como agrupar as estatísticas para termos a estatística global do lote. Bom, mas aqui aquilo que eu posso dizer é que o que vocês podem fazer, vocês mais ou menos podem misturar amostras que sejam misturáveis. Vocês o que podem querer fazer é poder fazer uma análise por checkwagon para perceber se o checkwagon está a funcionar perfeitamente. Por outro lado, podem agrupar tudo dentro do mesmo lote e analisar os dados em conjunto. Portanto, no fundo é poder olhar, tendo os dados bem catalogados, esse ponto é o chave, é saber quando vocês estão a fazer uma pesagem de que linha de produção é que é, ou de que checkwagon neste caso é, qual é o produto e qual é o lote, e a partir daí vocês conseguem trabalhar os dados da melhor forma. Portanto,
a questão aqui, não sei se estou a perceber a 100% a pergunta do Luís, quando diz que temos médias e desvios padrões de várias checklists, tem a ver com, se vocês apenas tiverem os valores acumulados, ou seja, vocês chegam ao final do lote e têm o resultado da média e dos desvios padrões, por exemplo, de diferentes checklists, como é que os podem misturar, porque vocês não vão conseguir calcular o desvio, podem calcular o desvio padrão médio, mas provavelmente nem pode nem ser o mais indicado. Portanto, aí também depende de se têm os dados mais granulados, depois pesagens individuais que dá para trabalhar melhor os dados, ou se têm apenas dados agrupados. Agora, vocês também tendo os dados de cada checkpoint, conseguem perceber se para cada uma delas os critérios legais estavam a ser cumpridos ou não. De qualquer modo, é uma questão que só com esta informação não consigo transmitir muito mais, uma resposta muito mais concreta. Rui, como devo estabelecer um plano de amostragem no processo de controle de engarrafamento? Por exemplo, de 5.000 garrafas ou de 15.000? Ok, é assim, isto é uma pergunta muito recorrente. Penso que aí ao fundo também tem outra muito semelhante, mas para embalamentos manuais, que é como é que eu faço o meu plano de amostragem. É assim, o ideal, o nosso plano de amostragem, nós temos há um bocado, intuitivamente nós começamos a pensar nisto, ou seja, até porque os planos de amostragem da portaria têm como base isso, conforme o meu lote, conforme a dimensão do meu lote, eu estabelecer o meu plano de amostragem adequado à dimensão do lote. Mas no caso do controle em processo, não é bem esta a ideia, tem a ver muito com a estabilidade do processo. Se eu tenho uma linha de embalamento, que assim que ela começa a funcionar, ela mantém a estabilidade ao longo do tempo, eu posso diminuir a minha frequência de amostragem, eu não tenho que estar a fazer uma análise. Ou seja, eu tenho uma linha que tem uma cadência muito grande, que me produz ao final do dia 100.000 unidades. Mas se ela tem muita estabilidade e se eu confio nela, eu não preciso de fazer uma frequência maior de amostragem só porque eu vou produzir mais unidades. Ou seja, Diz, Gonçalo. Não, eu só queria, isso também é um tema que quando nós estamos a implementar o Accept, que se coloca sempre, que mas se nós vamos produzir 10.000 unidades e só vamos pesar, por exemplo, durante o dia 20, porque nós pesamos de 4 unidades de meia hora ou da hora, isso é representativo. E aí entra sempre a questão de nós, no Accept e vocês no controle diário, vocês estão a fazer controle em processo. O mais importante aqui é vocês terem confiança no vosso processo. Perceberem, olhando para o histórico, se o vosso processo é capaz de produzir com as especificações que vocês definiram. E aqui a legislação é vaga. Porquê? Porque produzir bolos é diferente de produzir café, de produzir água, sumos, vinhos, tem pão. Portanto, não há regras aqui. Aqui há muito bom senso e há a experiência que vocês, melhor que ninguém, conhecem, porque conhecem os vossos produtos e os vossos processos. O mais importante é vocês terem confiança que que as vossas linhas de enchimento conseguem produzir dentro daquelas especificações. Daí, pesar de meia hora, de hora a hora, uma vez por turno, ou de 5 em 5 minutos, ou a 100%, isto normalmente se queremos a 100% esta questão dos bates, tem mais a ver com a confiança do vosso produto. Aquilo que nós tipicamente recomendamos é comecem com um intervalo mais pequeno, por exemplo, 30 em 30 minutos, até para perceberem a variabilidade do vosso processo. E a partir do momento em que começam a perceber que o processo é estável e raramente existem pesagens não conformes que obriguem a ajustar as linhas, vocês podem aumentar a cadência, sempre que obviamente deve haver boas práticas para sempre que há alguma mudança de lote, ou de rótulo, ou de garrafa, de tipo de garrafa, por exemplo, devem refazer uma nova amostra para verificar se o processo não sofreu alguma alteração. Mas aqui, infelizmente, eu seria muito mais fácil se houvesse uma legislação que dissesse vocês fazem assim, tem mais a ver, acho eu, com aquilo com cada processo e com o conhecimento que nós temos do processo. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, Rui. Sim, Gonçalo, aí queria só, era isso mesmo que eu ia dizer.
pronto, que o importante é ter o histórico e assegurar que as linhas cumprem com a especificação, mas existem aqui alguns casos, pelo menos eu tenho conhecimento disso, que algumas normas internacionais e alguns auditores obrigam um pouco a cumprir um bocadinho isso, ou seja, quase que os planos de amostragem da portaria. E aí o que eu recomendo não é aplicar os planos diretamente, mas, por exemplo, se eu tenho uma produção horária maior que 3.200 unidades, que é um dos critérios da portaria, eu tenho que ter uma amostragem de 80 unidades ou de 125, conforme o plano. Aí o que eu recomendo é dividir as amostragens de 5, que eu vou fazer ao longo do tempo, dividi-las pelo tempo de produção, e estimar mais ou menos de quanto em quanto tempo é que eu tenho que ir à linha fazer a recolha para no final eu ter feito as minhas 80 pesagens ou as 125. Isto se quisermos cumprir com esses planos de amostragem. Mas sim, o ideal é aquilo que dissemos antes e esta abordagem não é muito correta, mas eu sei que é muito, muito utilizada muitas vezes. Aqui só mais temos que terminar, que isto já está a passar a hora, só mais aqui duas ou três questões, Rui. Uma, qual a melhor forma para definir os limites de especificação? E esta pode responder. Aquilo que nós costumamos sugerir quando comentamos o ACCEPT é estejam, por exemplo, um mês se calhar é muito, dependendo da vossa periodicidade, estejam uma semana a recolher dados e vocês depois de recolherem dados em contínuo, podemos definir uns limites de explicação quaisquer, por exemplo, mais ou menos 5 gramas. Vocês passado uma semana de termos dados, para já nós vamos perceber se o vosso processo segue uma distribuição normal, ou seja, nós podemos olhar para aqueles dados e perceber que o processo está estável, porque se não seguir uma distribuição normal, grande parte daquilo que nós estamos aqui a falar não se vai aplicar. Basicamente, o que quer dizer é que o vosso processo, umas vezes trabalha de uma forma, outras vezes trabalha de outra. Aquilo que nós costumamos recomendar é isso, é recolher dados durante uma semana e depois vamos olhar para o nível de sigma do processo, que é, por exemplo, 2, e tipicamente os limites de explicação é mais ou menos 3 sigma, ou seja, nós se vocês tivessem um nível sigma de 2, um desvio padrão de 2, nós iríamos aplicar mais ou menos 6 gramas. Mas atenção aqui, vocês podem querer impor os vossos limites de explicação, podem ir, porque é aquilo que vocês querem que o vosso processo seja naqueles limites. Outra coisa é a realidade. Muitas vezes o vosso processo não é capaz de cumprir aquelas especificações. Nesses casos aí, terão que vocês fazer ajuste ao vosso processo de forma a ir ajustando os limites e conseguir que o processo caiba no portão, tipicamente usa-se o exemplo dos portões, no portão que vocês definiram para ter os dados. Mas, ou seja, penso que sai mais uma pergunta. Penso que esta aqui já foi parcialmente respondida. Relativamente a uma linha de covetes que são cheias manualmente, ou seja, aqui basicamente penso que é aquele processo de. Depois a pergunta não está a finalizar, ou seja, as linhas, e depois isto que é da Patrícia Frazoa. Eu deduzo que tem a ver com aquela questão de, ou seja, que é o próprio operador que coloca o produto em cima da balança e que controla o peso, não? Pronto, aí o processo é em tudo semelhante, porque o operador é que é a própria máquina de enchimento, e vocês têm que atuar mais junto do operador para garantir que eles têm um procedimento e condições para colocar o peso correto, mas em termos legais, em termos de limites, em termos de tolerâncias, é bastante semelhante. E penso que temos tudo daquilo que conseguimos responder agora. Eu só queria há aqui algumas questões relativamente ao custo de implementação desta solução que nós acabámos de ver. Eu aqui gostava de falar, e para finalizar, o custo da solução começa a ser para situações mais pequenas, com uma balança e com uma amostragem, não sei o número de amostragens ano, começa nos 50 euros por mês, ou seja, não é um investimento caro. O mais importante aqui, claro que isto depois pode aumentar dependendo do número de linhas e do número de postos de pesagem.
O mais importante aqui, quando se fala de vocês darem este passo de digitalizar este tipo de registro, há aqui um custo muito grande e muitas vezes as pessoas não valorizam, e por isso é que muitas vezes estes projetos ou falham ou não avançam, que é o custo interno. Que é vocês, para implementar uma solução como o Accept, têm que dar os passos internamente para ser possível esta solução avançar. E muitas vezes aquilo que nós reparamos é que o principal obstáculo à implementação do sistema não é o custo, mas sim as empresas não estarem ainda preparadas para dar esse passo, ou seja, porque ainda não têm balanças, porque não têm operadores com a formação necessária, porque não têm luz verde da administração, porque não consideram um processo prioritário. Portanto, eu gosto sempre que as empresas tenham, para o sucesso deste tipo de projetos, que tenham em conta estas duas vertentes, o custo da aplicação e o custo, que é o vosso esforço que vocês vão colocar para colocar a aplicação a funcionar. Não é pelo custo, parece-me, pelo custo da aplicação em si, porque, como vocês podem ver com as questões do sobre-eixo e da questão das questões legais, esta é uma aplicação quase que se paga a si própria, tendo em conta os benefícios que vai ter no vosso processo. O mais importante é vocês perceberem se está na altura de darem estes passos internamente. Se sim, vamos a isso que o sistema paga-se a si próprio. E surgiu agora aqui uma pergunta de última hora, só para nós fecharmos, que fiquei com dúvidas relativamente ao que o CP e o CPK avaliam. O CP e o CPK da Jéssica Guimarães avaliam se o nosso processo é capaz de produzir dentro das nossas especificações. Ou seja, se vocês tiverem um processo que diz que querem que as especificações por exemplo, entre 1005 e 995 gramas para um processo de milho, o CPK diz-nos se o nosso processo é capaz de produzir entre essas especificações. Quanto maior o CPK, maior a capacidade de nós produzirmos nessas especificações. O CP é parecido, mas o CP não tem a ver se o nosso processo está centrado, porque nós quando estamos a produzir 1 kg, estamos a querer colocar 1 kg lá dentro com mais ou menos 5 gramas ao nosso portão. O CP apenas avalia se o nosso processo é capaz de caber num portão com mais ou menos 5 gramas, mas pode estar mais para a esquerda ou mais para a direita. Ou seja, o ideal é termos um CPK ótimo, que temos o problema resolvido, mas se tivermos um mau CPK e um bom CP, quer dizer que o nosso processo até é capaz de trabalhar com as tolerâncias que nós queremos, só que temos o processo descentrado, ou seja, estamos a colocar para menos ou a mais e teremos que fazer algum ajuste. E pronto, houve aqui mais algumas perguntas que foram sendo respondidas pelo nosso técnico de perguntas e respostas, que está ali escondido, que nos ajudou a dar alguma resposta. Outras soluções que surjam, não hesitem em contactar-nos. Eu vou aqui só partilhar os nossos contactos. Compartilhar a tela, ok. Pronto, tal como disse, tem aqui os nossos contactos. Se tiverem dúvidas, mandem-nos um e-mail. Nestes sites aqui, por exemplo, no site da Aferimed, vocês têm toda a legislação aplicável. No site da Cinemet conseguem ver em que áreas é que a Cinemet consegue ajudar na parte da utilização de processos, que não estamos a falar apenas de controle meteorológico. E no Accept tem, além de conhecerem melhor a nossa solução, tem também uma série de conteúdos ricos para a área dos pré-embalados, desde e-books a uma calculadora de ROI para calcularem o vosso sobrecusto, por exemplo. E o Accept Cloud, só para finalizar, para quem quiser experimentar, é possível experimentar durante 15 dias sem compromisso, sem qualquer custo, portanto é uma questão de se registarem, vocês vão receber um e-mail com essa informação, registrem-se e experimentem, e estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Despeço-me, Rui, agradecer a disponibilidade. Isto é sempre um tema que gera muitas perguntas, isto demorou um bocadinho mais dos 45 minutos, mas penso que valeu a pena. Obrigado a todos pelas vossas perguntas, pelo vosso interesse, e no futuro iremos ter mais webinars deste e de outros temas. Estejam atentos, sigam-nos nas redes sociais
e subscrevam a nossa newsletter. Obrigado a todos. Até à próxima.